Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre aqui com vocês e comigo aqui, sempre muito animado, o meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Sai com a gente aí, ajuda a gente a divulgar nosso podcast, curte, compartilha, comenta, faz todas essas coisas que tem que fazer aí para ajudar a gente a tornar mais conhecido, divulgar o Dois Nerds. E espero que vocês curtam o episódio, mais um pouco de nerdice, uma nerdice mais taco hoje, falando de algo que tá pairando aí no momento. Estamos meio hypados ainda, se é que essa temporada teve hype disso, mas é algo mais recente. Vamos falar um pouquinho aí sobre a última temporada de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, ou qual o nome em português? Caçadores de Demônios? Caçadores de Demônios. É, né? Assim, a última temporada lançada, né? Não é a temporada final. Graças a Deus, né? Acabar assim, né? Vai ser trágico. Pra quem já acompanha, a gente já falou de Demon Slayer aqui. A gente já falou de Demon Slayer aqui, amiguinho. Falamos algumas vezes. Espero que a gente já tenha falado de Demon Slayer. Então, assim, é o quê? Quarta temporada, quinta temporada, nem sei. Não tá por temporada, tá por arco, né? Então é um arco já aí, o penúltimo arco do anime. Então vai ter spoiler, a gente vai falar abertamente aqui as nossas opiniões sobre o que aconteceu. O episódio eu acho um pouco mais voltado pra nossa nerdice, né, amiguinho? Talvez não tanto pra teologia. Mas, então, se você já assistiu, acompanha nós. Se você não assistiu e ainda não quer pegar spoiler, vai lá, assiste a temporada, volta cá depois. Porque essa temporada não foi das nossas favoritas. Então a gente não quer estragar a sua experiência. Isso aí. E a temporada, de fato, não foi das melhores. Eu não acompanhei o mangá, né? Então é sempre bom reforçar isso pro pessoal. Eu só acompanho o anime. E acompanho desde a Netflix. Mas essa, de fato, talvez seja a temporada mais fraca aí do Kimetsu no Yaiba. O pessoal tinha falado que a última temporada teria sido a mais fraca, né? Os dois, eu esqueci o nome da Vila dos Ferreiros. Uhum. E ela teria sido a mais fraca. Mas essa temporada, a última agora, eu acho que supera em fraqueza demais a anterior. Não. Foi ruim, no geral foi ruim. Tentando dar uma análise sem entrar em muita profundidade ainda, mas no geral foi ruim. Deu uma impressão pra nós de que não tinha conteúdo, não tinha roteiro, não tinha o que falar, então nós fomos. Eu me senti em muitos episódios enrolado por 20 minutos a fim de tomar um tempo da minha audiência. Então eu me senti um tanto quanto lesado, vamos dizer assim, pelo que Demon Slayer proporcionou. Demon Slayer não é um anime com um roteiro incrível, nós já mencionamos isso quando falamos dele aqui em outros momentos. Não é um anime que a gente assiste e pensa, nossa, que história sensacional que me prende. Não. É um anime visualmente bonito. É um anime simples, prático, objetivo, que não enrola. É isso que tornou ele atrativo, pelo menos pra mim. E é quando eu me pego numa temporada onde eu não tenho tantas lutas visualmente bonitas e onde a objetividade é jogada fora, eu fico pensando, por que eu estou assistindo esse negócio? Essa foi minha crise nessa temporada. Perfeito. Demon Slayer realmente... Eu venho falando desde a primeira temporada. Gente, não é tão bom assim. Relaxem. É um surto o que acontece com Demon Slayer no sentido de esse sucesso absurdo que foi feito, de as pessoas venerarem, ansiarem. E esse surto fez com que a Unfortable, que eu acho que é Unfortable,
quem produz, né? Eu não vou lembrar direito, mas eu acho que é Unfortable. Deles acharem que é bom, entende? Que o que eles estão produzindo é bom. Então eles investiram em uma animação realmente de qualidade. A animação, ela é de qualidade. A pessoa tem que ser um pouco fora do planeta Terra pra falar que não, né? Que não é uma boa animação. Ela é uma boa animação. Mas você pega um arco que é reduzido, você pega no mangá. Uma das grandes críticas que eu vi, o segundo episódio aqui, foram literalmente 2 páginas do mangá adaptadas para um episódio inteiro de anime. Né? Então, assim, é legal por um lado. Qual lado? Expande o universo. Você tem a oportunidade de pegar algo que não foi tão expandida no mangá e trazer a maior interação do relacionamento dos personagens. Né? Então, quem gosta muito desses personagens, quem é muito apegado a eles, teve uma temporada simplesmente para se aprofundar neles. Para conhecer um pouco mais os Hashiras, para ver um pouco mais dos relacionamentos. Quem não gosta tanto assim, ou não acha os personagens tão interessantes, ou como meu amigo Lucas não gosta tanto da parte da comédia, realmente é uma temporada que fica desejando, porque é uma temporada voltada a comédia, a piada e a treinamento. E é só isso. Essa temporada seria um arco de transição em outros animes, né? Todo anime de shonen tem um arco de treinamento. A gente vai ter aí, por exemplo, o Dragon Ball, todo o arco em que o Goku tá indo da Terra para o planeta Namek, ele tá ali treinando. E enquanto ele tá treinando, né, o pessoal tá lá no planeta Namek realizando outras coisas. Então tem o arco de treinamento. No Dragon Ball também tem o arco do... quando ele morre, que ele vai andando no caminho da serpente. No mangá, esse caminho da serpente, assim, ele começa o caminho da serpente e daqui a pouco ele termina o caminho da serpente. Né, o treinamento dele, o treinamento do pessoal da Terra antes dos Saiyajins chegarem, é papum. No anime, a gente tem uma série de episódios de treinamento do Gohan, que o Gohan luta contra um dinossauro, que o Gohan encontra um robozinho amigo, que o Gohan isso, que aquilo. No mangá, não. No mangá, o máximo que aparece é ele virando o Subaru lá, que é o macaco gigante. Então, há uma tendência dos mangás trazerem arcos de treinamentos rápidos, em 2, 3 volumes, nem isso, volumes, capítulos, e os animes transformarem isso ou em temporadas ou em episódios. Mas eu acho que o que eles fizeram aqui, Kimetsu, é uma palhaçada. Porque eles transformaram isso numa temporada inteira, eles hyparam essa temporada, e pra mim, eles enganaram o público. Ainda mais que eles transformaram parte disso num filme que misturou elementos com parte da temporada passada. Então, assim, eu acho que eles estão sendo muito pilantras pra ganhar muito dinheiro em cima de uma coisa que não é tão boa assim, só porque a animação é boa. Visualmente é bom de assistir, mas assim, não tem o conteúdo que a gente pega até no pouco no Hero, que não é dos mais profundos, tem um conteúdo muito mais profundo, ou a gente vai pegar um Jujutsu Kaisen, que já falamos aqui, que é muito profundo e tudo mais. Então, eu já sabia que isso ia acontecer, eu só tava esperando acontecer. Mas que tá bonito, tá bonito. Eu fico triste ao ver esse histórico, né? Como eu sou um desses que não viu o mangá, só o anime, me recordo de assistir a primeira temporada, né? Quando saiu na Netflix ainda, Demon Slayer. Foi lá que eu acompanhei, né? A primeira temporada e ficar fascinado com a ideia. Assim, a ideia geral do Demon Slayer não é ruim. A ideia geral, né? A ideia mitológica proposta ali por Demon Slayer não é ruim. É um típico shonen, é uma história bem fundamentada, tem ali seus Hashiras que vão ter os seus níveis ali, de quem é mais forte, quem é mais fraco, tem o protagonista ali, tem a trama dele que é interessante, é emocionante, a gente se apega à história dele ali com a Nezuko, tem um bom vilão que é o Muzan, enfim, é um shonen. Tem todos os elementos padrãozinhos para ser um shonen que todo mundo vai gostar, vai acompanhar, vai se divertir e vai apreciar um bom gráfico. Mas é muito frustrante quando você tem uma sucessão de quedas na qualidade do que está sendo oferecido nesse produto, que em tese deveria ser muito simples, né? Nós já poderíamos estar vindo talvez aí para uma temporada com o Castelo Infinito, por exemplo. Nós já poderíamos estar vindo já finalizando a série, para quem for lá, né? Eles não precisavam
encerrar em 8 episódios e fazer 3 filmes. Eles podiam continuar lançando. São decisões que eu fico sempre em dúvida. Por que essa decisão está sendo tomada dessa forma? Precisamos de mais tempo, né? Às vezes tem essa questão. Como o gráfico é um gráfico diferenciado, precisamos de mais tempo, né? Para adaptar o próximo arco. Beleza, então segura mais para lançar a temporada. Demore mais tempo, mas lança tudo de uma vez. Foi uma temporada muito frustrante. O pessoal eu até achei, né? Os últimos 2 episódios foram mais longos, né, 30 minutos o penúltimo, 40 minutos o último, foram mais longos. E até a gente, vamos dizer assim, foram os melhores episódios da temporada, talvez. Se tivéssemos que elencar, se eu tivesse que elencar alguns episódios, talvez foram os melhores. Mas ainda assim, vamos colocar no papel. Lutas mínimas, as histórias. Legal, realmente, eu sou um cara que sempre fala aqui várias vezes, né? Gosto de expansão de mitologias. Mas é tão estranho você expandir mitologia de personagens pelos quais você ainda não se apegou. Fica tão sem sentido. Aí que vem o senso de enrolação. Né? Então, vamos expandir a história do Hashira da Pedra, né? Esqueci o nome dele. Uhum. Legal, a história é bonita, é emocionante. É triste a história dele. Mas termina a história, eu fiquei pensando, por que essa história tem que me despertar assim, nossa, eu precisava ouvir essa história. Porque é um personagem que até o momento não teve nenhuma relevância no anime pra mim. Até as temporadas anteriores ele era um coadjuvante, praticamente. Ele ganhou um pouco mais de protagonismo nessa temporada, porque a gente falou de spoiler free já, né? Ah, sim. Com a morte do Buyashi, que parece que é ele que tá assumindo a liderança ali do Batalhão dos Hashiras, por ser mais velho, deu a impressão, pelo menos, né? É ele que tem informações, né, de como comandar o batalhão, é ele que sabe do plano do Buyashi, com mais detalhes. Então parece que ele que vai assumir essa liderança. Tá, mas até anteriormente, esse cara era apenas mais um Hashira. Aí do nada o anime quer me convencer que eu tenho que me apegar a ele, que eu tenho que estar próximo dele. Então assim, eu entendo as expansões, mas aí como o anime tem essa fraqueza de roteiro, ele não desenvolveu um apego a mim a esses personagens. Faria sentido eu fazer uma expansão no Hashira da Névoa, na Hashira do Amor, que são Hashiras que já apareceram. A gente já se apegou a esses Hashiras. A gente já tem um envolvimento emocional com eles. O Hashira do Som, que até tem um destaquezinho no início da temporada. Porque são Hashiras que nós já vimos. A gente já tem uma relação com eles. A gente tem uma nostalgia com eles. Olha esse aqui, o Hashira do Som lá, que perdeu o braço, se aposentou. Pô, legal, a gente consegue se apegar. Agora, os outros Hashiras, até o momento a gente nem conhece eles para se apegar a eles. Aí eu vou expandir a história deles. E isso vai agregar em quê? Eu te entendo. Mas a gente tá... É uma visão nossa, a gente tá sendo bem crítico em cima dessa temporada de Kimetsu no Yaiba, porque a gente quer o conteúdo, né? Mas realmente Kimetsu no Yaiba não tem esse conteúdo pra dar, esse é um fato. E não vai entregar. Eles vão produzir 3 filmes, eu já aviso, não espere que sejam 3 filmes bons de conteúdo. Tá decidido já que vai ser 3 filmes? Pelo que eu vi, tá definido. Oh, maravilha. E não vai ser visualmente impressionante. Só que assim, pensa, a gente ainda tem pelo menos 4 luas superiores, mais o Muzan. A gente tem aí 5 Hashiras que não foram desenvolvidos ainda. E a gente tem 3 filmes. Do que? De 2 horas? Então assim, não vai desenvolver, né? Esse final, ele é rushado. No mangá, ele também foi rushado. Foi assim no mangá também, sabe? Então assim, eles não estão fazendo nada diferente do mangá. Eles estão até expandindo mais do que o mangá expande. Então assim, não vou nem desmerecer a Unfortable por isso. Eu vou colocar a culpa no mangaka, né? Isso é um déficit da fonte original. Claro, eles estão expandindo coisas que a gente tá achando que não é interessante. Mas os feedbacks que eu vejo externos são os contrários. Entende? As pessoas que eu acompanho, que gostam desses personagens, eles gostaram dessa temporada, né? O que mais me frustrou na temporada foram os 2 últimos episódios.
Porque esses 2 últimos episódios juntos, eu tô exagerando, mas assim, tem 30 minutos de caminhada de Muzan, entende? Desnecessário. Então assim, o que mais me frustra em Kimetsu no Yaiba é essa adoração tão grande a esse espetáculo visual que ele se propõe a fazer, que literalmente se esqueceram de dar atenção para a história. A gente tem ali uma explosão que leva cerca de 5 minutos para acontecer. E pode ser visualmente bonito, mas isso é desnecessário. Então, nossa, um episódio de 40 minutos, pra nada. Se eu colocasse em 2x aquele episódio, seria melhor pra mim assistir. Então, isso me frustra. A história já era fraca, eu sabia que seria fraca. E as pessoas gostam, né? Então, e por isso que eu falo que Kimetsu é um surto, né? Parece que, por algum motivo, as pessoas simplesmente não desenvolveram um senso crítico ao observar Kimetsu no Yaiba, né? Elas simplesmente vão olhar essas lutas, esses treinos, esses momentos e vão falar, tipo, cara, isso é uma das melhores coisas que já foram produzidas, sabe? Enquanto a gente tem, sei lá, um Osama Ranking, que apresenta visuais incríveis com uma história extremamente profunda, que faz a gente chorar de verdade, arranca a lágrima da gente. Agora, fazendo um comparativo de personagem, meu amiguinho, eu tava pensando aqui, né? Apesar de ser um anime visualmente muito mais fraco, as temporadas mais recentes não, mas as originais você vai concordar comigo que visualmente são ridículos, é sofrível assistir. O desenvolvimento de personagens e a apresentação de personagens de Bleach é muito bem feita. Sim. Porque a gente tem um primeiro contato lá com os tenentes e subtenentes e o pessoal da Soul Society, e todos os personagens são tão interessantes, e são muitos personagens, e a gente fica curioso deles, e a forma como cada momento em cada um deles vai sendo desenvolvida, e o Kubo dá um jeito de em algum momento desenvolver seus personagens, é tão interessante. E a gente, olhando agora pro Kimetsu, assim, realmente tem uma dificuldade de desenvolver esses personagens, de se aprofundar neles, sabe? O Hashira do Trovão, que é irritado, ele é só irritante. Eu não consigo me apegar a ele. Ele só é irritante, ele tentou matar o irmão, sabe? Tipo, cara, quem é você? O que você tá fazendo? O outro da cobra eu até consigo dar risada porque ele gosta da outra e gera. Mas é isso, ele é um personagem misterioso que parece ser meio... não gosta de falar com os outros, mas ele é só um ciumento. Então, o desenvolvimento deles é... Talvez se a gente tivesse um arco prévio, onde ele se relacionou com cada um deles, e depois agora vem pro arco final, não. Mas nesse arco final a gente vai ter todo o desenvolvimento deles, com todo o desenvolvimento dos vilões, porque cada lua recebe seu próprio desenvolvimento de alguma forma, e a gente vai ter o desfecho final, né? Que eu sei que não é o desfecho que me agrada, então eu não tô ansioso. Entende? E aí... a fala me gerou mais preocupação, né? Que realmente nós vamos viver um acúmulo de informações para esses 3 últimos filmes, um acúmulo de respostas a serem dadas. É rápido dar essa resposta? Demon Slayer tem mostrado que é possível dar rápido a resposta. É a melhor pedida? Aí que vem a grande questão. Eu acho que não é a melhor pedida. Você poderia dedicar um tempo maior. Acho legal a comparação com Bleach. Bleach é um anime que tem também suas enrolações, mas de fato ele consegue apresentar todos os personagens e nos instigar a ir atrás de informações sobre esses personagens, porque de fato nós nos envolvemos com as histórias deles, que acho que é uma das propostas de um shonen também, é fazer nós nos cativarmos com os personagens que estão em cena, para que haja uma maior tolerância da nossa parte também ao desenvolvimento da história desses personagens. A gente vai tendo essa expectativa de que vai ter um desenvolvimento deles. E a gente tem que ter paciência com esse desenvolvimento. Os 2 últimos episódios que você mencionou, né, que foram frustrantes, apesar disso, eu particularmente achei que foram os menos ruins da temporada, tentando destacar alguns aspectos positivos que eu vi neles, né? A história do Hashira da Pedra talvez é a história mais interessante das que foram apresentadas na temporada. Ele é apresentado ali, né, como ele era o responsável por alguns órfãos, né, morava ali num templo com ele e tudo mais. E ele é atraído, inclusive por um atual lua superior, né? O menino ali que trai ele
idêntico a um dos novos Luas Superiores. Não sei qual o número que é o novo Lua Superior, é um dos que morreu aí na temporada anterior. Ele assume no lugar de um deles. E essa traição então faz com que os demônios entrem ali no templo em que ele ficava com as crianças e tudo mais, e ele sozinho protege, né, aquelas crianças, tenta proteger, todas praticamente morrem. E é nesse contexto de proteger essas crianças que ele percebe o quão forte ele é. Ele não tinha essa noção da força dele, né? Ele era religioso, ele se protegia contra os demônios, mas ele não tinha noção da força que ele tinha para enfrentar esses demônios. E ele no soco destrói. Ele nem é um Ashira ainda, ele nem tem treinamento de caçador de demônio nem nada. E ele vai no soco destruir o demônio. Então o cara não é fraco, não. O Hashira da Pedra é um monstro de Hashira. O Pia não é fraco. Tanto que a arma dele não é nem uma espada, né? Não. E aí a gente entende o porquê num ataque dele ele destrói metade do corpo do Muzan. Ele não é um Hashira qualquer, de fato. Ele é o mais forte, de fato, dos Hashiras. E acho que é quem mais tem condição fisicamente de lidar com o Muzan. Ele é falsamente acusado, né, pela menina ali, que disse que foi ele que fez tudo aquilo, né, e tudo mais. A história é bonitinha, não vou desmerecer a história. De novo, o problema só tudo isso foi nos entregado num único episódio. A gente é obrigado a se envolver e se cativar e se emocionar num único episódio em que tudo é falado de uma vez só do Hashira da Pedra. Mas a história em si, tirando esse contexto maior dela, não é uma história ruim. Eu achei bem interessante a história do Hashira. Achei o treinamento dele o mais interessante de todos os treinamentos. Realmente é um treinamento de resiliência, um treinamento de força, realmente. Ali, confesso que os outros treinamentos eu achei que foram muito rápidos, muito zoados, assim. Acho que o anime não se comprometeu realmente em mostrar um treinamento sério dos Hashiras, para não ficar uma temporada também muito tediosa, por ser um shonen. Pesaram muito na comédia, mas nesses 2 últimos episódios a comédia deu uma boa reduzida. Eu adoro o fato de você só não gostar da parte da comédia, que o seu problema é ser a comédia, que é a base do anime. Deus o livre. Não, muito o Kimetsu no Yaiba não é um anime pra você gostar, porque ele é pautado na comédia. Não é mesmo, eu não sei porque eu assisto esse negócio ainda. Eu ainda não sei porque eu assisto. Mas o último episódio em especial, apesar das passadas longas do Muzan, que eu concordo com você, desnecessárias, pelo menos teve um desenlace em algumas questões da história. Então o Buyashiki ali expõe algumas questões ao Muzan, demonstra ali que eles estão preparados para enfrentá-lo, demonstra que ele sabia da visita do Muzan ali. Então é um diálogo legal, aquele típico diálogo ali entre o chefe dos heróis e o chefe dos vilões, que todo shonen também tem que ter, esse diálogo entre os dois sábios de cada lado, típico de um shonen. Eu achei que foi um diálogo legal. Confesso que a decisão do Buyashiki me incomodou um pouco. O cara tem que ter muita frieza. O cara eliminar ele, a própria esposa e as 2 filhas. Mas é um sacrifício necessário, mas é um sacrifício bem pesado. É um sacrifício bem pesado que ele fez ali. Eu fiquei me indagando, por que as filhas têm que estar junto, por exemplo, né? Por que elas não puderam ser poupadas? Tem um outro filho que não estava ali, né? Pelo que eu lembro, o Buyashiki ele tem 3 filhos. São só as 2 meninas, eu acho que tem mais um. Não estava ali, pelo menos não apareceu. Então, por que só o menino? É questão do herdeiro? E por que as meninas também não poderiam ser poupadas? Me incomodou um pouco essa resolução. Espero que eles respondam. Ou eu tô criando expectativa de uma resposta que nunca vai vir. Mas me incomodou um pouco essa decisão do Buyashiki. Esse eu confesso que não lembro, mas a minha memória é de que o filho ou as meninas sobreviveram, alguma coisa assim, mas eu não lembro. Tá. Porque foi uma decisão que me incomodou. Eu entendo ele e a esposa se sacrificarem, faz sentido, né? O casal sacrificar, a esposa entender ali que ela vai encerrar o ciclo junto com ele e tal. Acho que é compreensível. Mas você colocar os filhos juntos no rolê,
Foi um troço que me incomodou bastante. Achei desnecessário, assim. Mas o diálogo foi interessante. A chegada do Hashira da Pedra para enfrentar o Muzan. Vamos pro visual bonito, né? O visual foi bonito. Ele destruindo metade do corpo do Muzan foi sensacional. Eu dei uma leve vibrada, tava bem paradão o episódio, quando o Hashira chega e me arranca metade do corpo do Muzan. Dá aquela vibração positiva, né? Não acredito, cara. O Muzan tem alguém que consegue tornar ele em pó. E esse alguém é o Hashira da Pedra. Um bom plano foi elaborado ali para destruir ele, né? Não é efetivo, mas foi um bom plano. E achei que dentro de uma temporada ruim foi final talvez menos sofrido. Apesar de eu concordar contigo, lento em muitos aspectos. É isso, pessoal! Um cast tanto quanto rápido, tá bom de tempo, né? Mas a gente expor aqui as nossas opiniões aí sobre essa temporada, qual esperávamos mais, mas fazer o quê? Nem sempre a gente recebe o que a gente quer. Eu entendo até esqueci. Eu entendo o mercado audiovisual japonês, eu entendo a necessidade deles gerarem dinheiro em cima de algo. É uma produção que mundialmente gera muito dinheiro. E aí aquilo que eu volto a falar, é um surto. Teoricamente não deveria ganhar tanto dinheiro assim. Tem animes muito melhores que mereciam mais atenção. Mas como Kimetsu deu um surto, deu dinheiro, então vamos investir no que dá dinheiro. Então assim, eu entendo eles investirem tanto em Kimetsu e querendo fazer os filmes e tudo mais. E eu tenho certeza que a experiência audiovisual de assistir os filmes no cinema vai ser algo espetacular. Mas vai ser sempre, pra mim, uma temporada, uma história não tão profunda quanto, sei lá, o arco de Shibuya de Jujutsu, tá ligado? O arco de Shibuya de Jujutsu me traz pesadelos até hoje, né? Então, é isso. É Kimetsu. Aguardemos agora pra ver quando que vão lançar os filmes. Provavelmente vai lançar aqui no Brasil também. Eu não vou no cinema assistir. Então, quando lançar em algum streaming, o Crunchyroll da vida, aí eu assisto e aí a gente fala de novo sobre isso, meu amiguinho. Eu também não voltarei ao cinema. Já assisti já. Foi frustrante. E se me permite esse breve comentário final também... Pô, Kimetsu, não faz isso com a gente, né? Quando a gente vai no cinema, a gente espera. Eu, pelo menos, fico com a expectativa de ver os 2 primeiros episódios da temporada, ou pelo menos um episódio. Agora, você fazer a gente assistir o episódio anterior da temporada inteiro é muita sacanagem, né? Eu tava achando que era uma reprise, e quando eu vi, eu já tava tendo um episódio inteiro da temporada anterior que eu já havia visto. É bem frustrante. Não faz isso com a gente, não. Mas eu também não pretendo ir no cinema. Tô com expectativas bem baixas, infelizmente. Mas vamos aguardar, né, os três filmes. Se você discorda da gente, assistiu Kimetsu, tem uma opinião diferenciada, comenta aí. Tenta mudar a nossa opinião. Ou entra na vibe junto com a gente. Ajuda a gente aí a saber o que você pensa sobre Kimetsu. E é isso, né, meu amiguinho? Apesar de ruim, é muito bom compartilhar nerdices com você. Tamo junto. Mesmo quando a nerdice é ruim, né? Esse é o ponto bom da coisa. Tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente aguenta. Tamo aí pra isso. E aí, meu amiguinho, até mais. Fechou, gente? Um beijo e um queijo.